Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o intestino delgado e o intestino grosso, né? Então, o objetivo é que vocês consigam primeiro diferenciar esses três conceitos que geram bastante confusão, que é o peritônio, o mesentélio e os omentos, reconhecer as principais estruturas dos intestinos, avaliar as suas relações topográficas, compreender alguns aspectos funcionais básicos e investigar condições clínicas associadas aos intestinos, né? Então, primeiro, o que são esses três conceitos aí de peritônio, mesentélio e omentos? Bom, basicamente todos eles são membranas de tecido conjuntivo, né? Esse tecido conjuntivo ele serve para revestir estruturas dentro da cavidade abdominal. Imagine que você tem uma bexiga cheia e que essa bexiga é o peritônio. Ela é essa membrana de tecido conjuntivo. E a sua mão é a víscera, né? É um órgão abdominal que vai aí ser envolvido, revestido pelo peritônio. Então, quando a bexiga vai revestindo, ela vai se esvaziando e fica mais ou menos nesta disposição. Aqui o que é importante vocês perceberem, que existe uma camada do peritônio que está grudado na sua mão e uma camada que não está em contato com a sua mão e está por fora. Esta camada interna, que está grudada na víscera, ela é chamada de lâmina visceral do peritônio, ou simplesmente peritônio visceral, porque é o peritônio que está em contato com o órgão. Já esta camada externa aqui, ó, essa camada externa mais superficial, ela está em contato com a cavidade abdominal por dentro e não com a víscera. Por isso é chamado de lâmina parietal do peritônio ou simplesmente peritônio parietal. Muito bem. Aqui nesta imagem é um corte mediano, né, no meio do corpo. Você consegue observar exatamente como o peritônio está distribuído aí, revestindo tanto a cavidade abdominal quanto as vísceras abdominais, né? Então observe aqui. Você tem o peritônio parietal, ó, grudado aqui por dentro do diafragma, por dentro da parede abdominal, tá? Por cima aqui da bexiga, tá? E assim vai. Isso tudo aqui é o peritônio, ó, que está revestindo aqui por fora, né? Quando ele está grudado aqui na parede abdominal e não está grudado numa víscera em específico, ele é chamado de peritônio parietal. Quando esta camada, ou esta mesma linha, ela está envolvendo um órgão, né? Envolvendo um órgão, ela se chama peritônio visceral. Por exemplo, aqui envolvendo o fígado, envolvendo aqui, ó, envolvendo o estômago, envolvendo aqui, ó, intestino, tá? Alças do intestino. Então, tudo isso daqui, revestindo órgãos, é o peritônio visceral. Bom, muito bem. Agora, é, as estruturas abdominais dos órgãos podem se organizar de diferentes formas em relação ao peritônio. Este órgão pode estar pressionado pelo peritônio contra a parede, né, contra a cavidade abdominal. Então, como funciona nessa situação de um órgão retroperitoneal, ou seja, atrás do peritônio? Existe uma membrana aqui, ó, de peritônio visceral, que está grudado em contato íntimo com o órgão, e está contínuo aqui com peritônio parietal, que está grudado na parede, está grudado na cavidade abdominal. Olha que interessante. Este órgão aqui, ó, por exemplo, ele está em contato aqui com o peritônio visceral, na frente dele, e posteriormente, ó, não tem peritônio aqui. Ele está em contato diretamente com o que aqui? Com a cavidade abdominal, certo? Então, este órgão aqui em contato, né, com o fundo da cavidade abdominal é um órgão retroperitoneal. Bom? Diferentemente, olha este outro órgão. Este órgão é chamado de um órgão peritoneal ou peritonizado. Por quê? Ele está aqui, ó, no meio da cavidade abdominal, ele está envolvido completamente por peritônio visceral. Esse peritônio visceral aqui, ó, ele está descendo, ó, continuamente, ó,
até chegar lá no fundo da cavidade abdominal, ó, e ele se continua com o peritônio parietal que está grudado na parede, na cavidade abdominal. Então, este órgão que está envolvido completamente por peritônio é chamado de um órgão peritoneal. Está totalmente envolvido por peritônio visceral. A única região aqui que existe uma comunicação é esta. Repare que aqui existe uma dupla camada de peritônio, uma dupla camada de peritônio visceral. Essa dupla camada de peritônio visceral serve para quê? Para fazer uma comunicação do fundo aqui da cavidade abdominal com o órgão. E esta comunicação serve para fazer a passagem do quê? Artérias, veias e nervos, ou seja, um feixe vasculo nervoso, né? Esse feixe vasculo nervoso aqui, envolvido por uma dupla camada de peritônio, é chamado de mesentério. Então, o mesentério é exatamente essa organização de uma dupla camada de peritônio com um feixe neurovascular no interior dele, que serve para aí conectar com um órgão que está no meio da cavidade abdominal. Aqui, por exemplo, para vocês observarem como que esse mesentério, por exemplo, associado ao intestino delgado, né? Então, aqui você tem o seu estômago e aqui tudo você tem o seu intestino delgado. Então, observe que toda esta membrana amarelada aqui, ó, esta membrana amarelada, ela está conectando o seu intestino delgado, a uma alça de intestino delgado, né? Ao quê? Ao fundo da cavidade abdominal, né? E esta membrana no interior dela, ó, tem artérias e veias, né? E nervos. Então, esta região aqui, ó, toda é chamada de mesentério. Mesentério. Bom, existe ainda algumas dobras de peritônio que são chamadas aí de omentos, né? Então, o omento é uma dobra de peritônio, né, que serve para ligar alguns órgãos entre si, ligar vísceras. Então, existem basicamente dois omentos mais importantes, o omento maior e o menor. Aqui, como exemplo, vocês veem essa dobra aqui, ó, toda esta membrana que é o omento maior, tá? É uma dobra do peritônio. Esta dobra aqui, no caso do aumento maior, ela está revestida com muita gordura, tem bastante gordura associada a ela, né? Uma gordura aí visceral, né? É até interessante que essa gordura visceral do aumento maior, ela é móvel, né? E ela, inclusive, tem um papel muito importante de quando existe alguma inflamação, né, local em alguma região da cavidade abdominal, esse aumento maior vai até essa região de inflamação e envolve ela para isolá-la do resto da cavidade, né? Muito bem. E no caso aqui, por exemplo, esse aumento maior, ele serve para conectar, né, parte aí do estômago, por exemplo, ao intestino grosso e assim vai, né? Ele está conectando. Isso daqui é como se fosse um avental, né? Você consegue levantá-lo aí dessas alças intestinais. Tudo bem. Daí vamos adiante com a aula e eu pergunto a vocês, qual a divisão geral e as funções básicas do intestino delgado, né? Então, o intestino delgado, ele é basicamente dividido em três porções: o duodeno, o jejuno e o íleo, nesta ordem, né? E para que serve o intestino delgado? Ele faz digestão enzimática, ele faz muita absorção de água, né, de substratos orgânicos, vitaminas, e também participa em alguma medida da defesa, né, do organismo, né, através de alguns acúmulos aí de linfócitos. Quando nós vamos olhar aqui o intestino delgado, a gente consegue observar essas três porções no abdômen. Esta primeira porção aqui em formato de C, tá, destacado em vermelho, é o que a gente chama de duodeno. Esse nome duodeno vem de 12, porque duodeno quer dizer 12 dedos. Então, aí na história da anatomia, alguém pegou o dedo, foi colocando lado a lado, até que deu a medida de 12 dedos de comprimento.
Por isso que essa letrinha C aqui é chamada de duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Depois vem essa porção em azul aqui, ó, que é o jejum, e depois o ilho. Não existe uma divisão tão fácil de se observar, principalmente no cadáver, né? Da divisão macroscópica do jejum e do ilho. Então, a gente convenciona da seguinte forma. Tá vendo que existe aqui uma divisão do abdômen em 4 partes? Então, 2 quadrantes superiores, 2 quadrantes inferiores. 2 do lado esquerdo da pessoa, 2 do lado direito. A gente convenciona que é o seguinte: essas alças intestinais no quadrante superior esquerdo, elas são o jejum, né, com certeza. E essas alças no quadrante inferior direito são o ilho, né? E nos outros 2 quadrantes, existe uma transição aí entre essas alças não tão precisas, tá bom? No vivo e em estudos mais avançados, existe como diferenciar eles no vivo, mas não é escopo aqui agora da nossa disciplina. Então, aqui para vocês darem um zoom apenas no duodeno, né? O duodeno, né, que é essa primeira porção do intestino, logo após o piloro, né, do estômago, ele pode ser dividido em 4 partes. Esta primeira parte aqui em cima, laranja, é a parte superior do duodeno, né? O duodeno superior. Essa parte rosa aqui, tá? Essa parte rosa, ela é a parte descendente do duodeno. É a parte descendente do duodeno, porque ele começa a descer. Daí a gente entra na parte inferior do duodeno, ou parte horizontal. Daí o duodeno começa a subir um pouco, e aqui a gente tem a parte ascendente do duodeno, né? Aqui eu vou destacar ainda 2 coisas. A primeira porção do duodeno, a parte superior do duodeno, tem esta primeira região que é um pouco mais dilatada. Esta primeira região dilatada do duodeno pode ser chamada de ampola do duodeno. Além disso, aqui na região, ó, da parte ascendente do duodeno, antes disso daqui virar jejum, né, existe aqui, tá vendo, uma flexura, uma dobra, né? Essa dobra aqui é chamada de duodeno jejunal, porque essa dobra, essa flexura do duodeno jejunal, demarca a transição do duodeno para o jejum, tá? Essa flexura ocorre devido a esse ligamento aqui, que é o ligamento suspensor do duodeno, né? Esse ligamento suspensor do duodeno, ele levanta essa dobra aí e demarca essa transição. Aqui a gente consegue olhar o duodeno internamente, né? Aqui é a porção final do estômago, tá? Aqui é o canal pilórico e aqui o piloro, aqui o esfíncter pilórico, né? E aqui a gente está na porção superior do duodeno, ó, com a ampola duodenal. A parte descendente, a parte inferior, a parte ascendente, até chegar na flexura do duodeno jejunal, que daqui em diante vira jejum, né? Muito bem. Aqui você consegue observar as pregas circulares, essas pregas aqui que servem para aumentar a superfície de contato e fazer a absorção, né? E observem que aqui nessa parte aqui descendente, né, a parte descendente do duodeno, existem essas 2 papilas, ó. É uma elevação com um buraquinho no meio, é uma papila. Aqui e aqui. Essa daqui é a papila maior do duodeno, essa é a papila menor do duodeno. A gente vai ver em outra aula, mas para que servem essas papilas? Servem para desembocar aí os ductos pancreáticos, né? Ou seja, que vão trazer o suco pancreático, que serve aí, dentre outras coisas, por exemplo, para fazer a digestão de gorduras, né? A digestão de gorduras. Além disso, na papila maior do duodeno, também vai desembocar outra coisa, né? Vai desembocar o que a gente chama de ducto colédoco, que vai trazer aí sais biliares, bile, lá do fígado, né? Que fica armazenado na vesícula biliar. Então, a bile serve para o quê? Para emulsificar gorduras,
para transformar uma gotona de gordura em várias gotinhas de gordura e isso facilitar a digestão, né? Então, essa papila maior aqui do duodeno, ela é super importante para desembocar esses ductos, certo? Tudo bem. Aqui a gente vai para a parte do jejum, né? Vocês conseguem ver aqui a alça do jejum, conseguem ver aqui o mesentério associado ao jejum, ó, que é uma dupla camada de peritônio, que no interior dela ó, tem artérias, aqui vocês veem as artérias, mas tem veias, tem nervos, né? E vocês conseguem ver aqui as pregas, né, circulares do jejum, né? São bastante abundantes ainda e ainda ocorre bastante absorção de água. E aqui vocês no ilho, né, na porção final do intestino delgado, conseguem observar aqui novamente o mesentério com artérias, veias e nervos, e vocês podem observar que aqui a mucosa tem muito menos pregas circulares, né? Ou seja, tem uma menor superfície de contato, porque a maior absorção, principalmente de água, já foi feita lá no duodeno, no jejum. E tá vendo que aqui começa a acontecer esse aglomerado aqui, ó, de nódulos linfóides, né? Esses aglomerados de nódulos linfóides aqui, lembra lá da tonsila que a gente viu na boca? Isso daqui é parecido. Esses nódulos linfóides são o quê? São acúmulos de linfócitos, né? Isso daqui é o que a gente chama de tecido linfóide associado à mucosa. Esses grupos aqui de tecidos linfóides associados à mucosa servem para fazer proteção, já que todo o intestino, o sistema digestório, tem uma comunicação com o meio externo, é importante que existam essas proteções para fazerem filtros e detectar aí micro-organismos, né, antígenos, que o nosso corpo deve lutar contra, né? Esses nódulos linfóides aqui no ilho podem ser chamados aí também, por exemplo, de placas de Peyer. Aqui só para vocês compararem o jejum e o ilho, né, ó, que eu comentei com vocês. As pregas circulares, que são muito mais abundantes no jejum, menos no ilho, porque a maior absorção já foi feita no jejum, né? E os folículos linfóides, né, as placas de Peyer, que são esses aglomerados aqui de linfócitos, né, que estão muito presentes no ilho, praticamente ausentes no jejum. Tá bom? Bem, daí a gente vai para a divisão geral e as funções básicas do intestino grosso, né? Então, o intestino grosso, ele é muito mais dilatado que o intestino delgado, né? O próprio nome diz. Ele serve para quê? Fazer a desidratação final do bolo alimentar e transformar isso aí no bolo fecal, né? Ele faz essa compactação do material, né, do alimento que não foi digerido e que vai ser eliminado, né? E ele também faz uma reabsorção, além de água, de eletrólitos. Ele também atua aí na defesa, né, do organismo, também com aquele tecido linfóide associado à mucosa. Né? Quais são as partes do intestino grosso? Né? Assim como era possível dividir o duodeno em algumas partes, a gente divide o intestino grosso. Então, você tem aqui ó, o Czinho duodeno, depois o jejuno, toda a fase de transição, e você chega aqui na porção final do ilho. O ilho terminal, ele vai desembocar nesta região aqui, ó, que é o início do intestino grosso, que é chamado de seco, tá? De seco. E do seco a gente sobe aqui pelo colo ascendente, ocorre uma dobradura aqui ó, na flexura direita do colo. Essa flexura direita também é chamada de flexura hepática, porque o fígado está aqui desse lado. Depois dessa flexura direita ou hepática do colo, a gente entra no colo transverso, porque atravessa o abdômen. Daí a gente vem para a flexura esquerda ou esplênica, tá? Esplênica de baço, que está aqui do lado esquerdo do colo. E da flexura esquerda do colo, a gente desce pelo colo descendente. Daí vem um colo em formato de S, que é o colo sigmoide. E por fim, o reto, que é a porção final do intestino grosso, que irá desembocar no ânus.
Tudo bem. É importante a gente perceber como que é esse fluxo, né, de secreção, de ingestão, de absorção, de excreção dos líquidos no sistema digestório. Então, nesta imagem aqui, bem didática, deste lado aqui, ó, está a entrada de líquidos no sistema digestório. E aqui está a saída de líquidos. Então, o líquido pode entrar por ingestão, ou seja, a gente bebe, né, alimentos, tem líquido nele também, e bebidas, por exemplo, aí 2 litros, né, de alimentos, né, e bebidas, e a gente faz uma secreção, ou seja, uma emissão aí de saliva, né, através das glândulas salivares, tanto menores e principalmente maiores, né, de cerca aí, por exemplo, de 1,5 litro de saliva por dia. Além disso, ao longo do sistema digestório, ocorre a liberação de secreções gástricas, de bile, de secreções pancreáticas e secreções intestinais. Tudo isso daí gera um total aí de 9 litros, né? Cerca aí, nessa média, né, desse cálculo, 9 litros de líquidos que entram na luz dentro do tubo digestório, né? E esses líquidos têm que ser removidos, porque se 9 litros de líquido fosse sair através do intestino pelo reto, isso sempre iam gerar fezes líquidas, né, nas pessoas. Então, para isso não acontecer, ocorre aí a absorção, né, de água, ou seja, as células do intestino absorvem essa água para o espaço intracelular, né? Então existe uma absorção de água pelo intestino delgado e pelo intestino grosso, né? Então vejam que é principalmente pelo intestino delgado, o intestino grosso numa menor medida, mas ainda com uma medida significativa, né? Para não deixar as fezes líquidas. E lá no final, a excreção é de cerca de 100 ml de líquidos nas fezes. Então, apenas 100 ml vão parar lá no final para poder lubrificar esse bolo fecal na hora dele ser evacuado. Tá certo? Tudo bem. Daí vem até um esquema que mostra mais ou menos como que o bolo, né, o bolo alimentar, o bolo fecal, ele vai ser transformado nas fezes propriamente ditas, né? Então, quando o bolo alimentar ele entra aqui pelo ilho terminal no seco, todo esse bolo aqui está líquido. Quando ele vem aqui na altura da flexura, né, direita do colo, da flexura hepática, ele está semilíquido. Daí, durante o colo transverso, esse bolo vira pastoso. Daí, na flexura esquerda ou esplênica, esse bolo vira semipastoso. Enquanto ele vem pelo colo descendente, ele já está ficando semissólido. E entre o colo sigmoide até o reto, esse bolo fecal termina de virar fezes, né? Com uma consistência mais sólida, mais firme. Né? E daí essa distensão aqui do bolo fecal na região do reto vai dar o estímulo para a evacuação. Né? Então vejam como ocorre a absorção de água para a constituição do bolo fecal. Se esse trânsito intestinal estiver acelerado, ou seja, o bolo fecal passar muito rápido ao longo do intestino grosso, você não vai ter um tempo adequado para fazer uma absorção de água efetiva e você vai gerar as fezes moles, né, a diarreia, né, que isso daí gera sintomas nos pacientes. Então, agora vamos diferenciar os tipos de contrações, né, do tubo digestório, né, o peristaltismo. Esse peristaltismo, pessoal, a gente está comentando aqui na aula de intestino, mas ele acontece desde lá no esôfago, tá? Então, como funciona o peristaltismo? Você tem aqui o tubo digestório, né? O que vai ocorrer? Uma contração aqui, ó, esse verdinho representa o bolo alimentar. Uma contração na região anterior a ele, né, proximal, e um relaxamento aqui aonde o bolo alimentar está. E com essas contrações sucessivas, a musculatura do tubo consegue ir empurrando o alimento
num sentido distal para ele ir seguindo ao longo do sistema digestório, né? Isso são as contrações de peristaltismo. Existe outro tipo de contração, que é a contração de segmentação. Segmentação. Ela não acontece lá no início do tubo digestório, ela é mais própria do intestino. E qual que é a função dessa contração de segmentação? São contrações, ó, que ocorrem tanto antes quanto depois da região onde está o bolo alimentar. E serve para o quê? Através dessas contrações, delimitar um espaço que lá dentro o bolo alimentar fica se misturando. Ocorre um pouco de mistura. E essa mistura é essencial para ir alterando a superfície do bolo alimentar que está em contato com a mucosa e, portanto, ir promovendo aí uma absorção completa e uniforme dos nutrientes de todo esse bolo alimentar, certo? Assim como para ocorrer a desidratação uniforme desse bolo alimentar. Bem, daí pergunta agora como é feita a perfusão e a drenagem dos intestinos, né? Então, basicamente, o intestino delgado como um todo e parte do intestino grosso, né, o colo ascendente, o transverso, são irrigados pela artéria mesentérica superior, né, que sai direto lá da aorta abdominal. E o restante do intestino grosso, né, a parte descendente, sigmoide, né, é irrigada pela artéria mesentérica inferior e também sai lá direto da aorta abdominal. Tá bom? E daí vem a drenagem através do sistema porta, né? Aqui vamos relembrar um pouco como que é essa drenagem aqui da cavidade abdominal, né? Nós temos aqui, ó, uma artéria mesentérica, uma veia mesentérica superior e aqui uma veia mesentérica inferior. Vejam que essa veia mesentérica inferior, ela está sendo tributária, ó, entrando na veia esplênica, que vem lá do baço. E a veia esplênica, depois de receber, né, a veia mesentérica inferior, a veia esplênica se junta com a veia mesentérica superior e forma a veia porta hepática, né? Essa veia porta hepática, ela vai adentrar o fígado. Daí eu lembro qual é a importância do sistema porta para o organismo. Depois que o sangue é drenado, né, em última análise, ele vai parar aonde? Nas veias cavas, né, e, portanto, no coração, no átrio direito. Então, se o seu intestino, se todo o seu sistema digestório, ele é aberto ao meio ambiente e você se alimenta, ingere substâncias, inclusive substâncias tóxicas, ou pessoas que ingerem drogas, né? Enfim, ingere essas substâncias podem ser danosas ao coração, né? Podem conter antígenos, né, ou toxinas. Como que é feito um filtro para esse sangue não ir parar direto no seu coração, no seu átrio direito? Através do fígado. Então, todo esse sangue vindo pela veia porta e passando pelo fígado, lá ele sofre uma desintoxicação, né? Esse sangue que entra pelo fígado depois vai pelas veias hepáticas entrar na veia cava inferior. E essa veia cava vai levar esse sangue já limpo, filtrado para o coração. Daí a importância do sistema porta, né? Muito bem. Continuando, qual é a importância do seco, né? Existem algumas particularidades do seco. Só lembrando, o seco é essa porção inicial, né, do intestino grosso. E aqui a gente consegue ver o seco e a famosa válvula iliocecal. Aqui é a porção final do intestino delgado, o íleo, e aqui é a porção inicial do intestino grosso, o seco. Esta região de transição entre eles possui uma válvula, né? A válvula iliocecal, que ela faz justamente o controle do quê? O controle do fluxo de bolo alimentar do íleo para o seco, impedindo que o refluxo, né? Então, ele relaxa para passar do íleo para o seco, ele impede aí o refluxo
de um bolo alimentar do seco para o intestino delgado para o ilho, né? Isso é extremamente importante aí, né? Para promover esse sistema, esse isolamento em compartimentos, né? Muito bem. Aqui para vocês verem no interior do seco, como a gente vê a válvula ileocecal. A válvula ileocecal está aqui no interior, né, desta estrutura aqui elevada, e aqui a gente vê, na verdade, a papila ileal, né? A manifestação macroscópica aí dessa válvula mais superficial, né, é essa papila, né, essa projeção, né, que vem do ilho, essa papila ileal. Aqui é por este ósteo, né, por este buraquinho, que entra o bolo alimentar do ilho para o seco. Bom, existe essa estrutura que é associada ao seco, ó, parece uma minhoquinha, parece um verme, que é o apêndice secal ou apêndice vermiforme. Apêndice vermiforme, né? E esse apêndice, né, essa minhoquinha, né, o apêndice vermiforme, que pode inflamar eventualmente. E ele inflama e gerando apendicite aguda, né? Que aí vai dar uma dor bastante forte na pessoa e ela vai ter que ser operada, né? Vai ter que passar por uma cirurgia para retirada do apêndice, que é essa minhoquinha aqui associada ao seco. Bom, muito bem. Qual a importância do reto, né? O reto é a porção final do intestino grosso que vai se comunicar mais diretamente com o meio externo, né? Aqui vocês conseguem ver uma visão interna, né, do reto, né? E aqui a gente fez um corte coronal, né? Então cortou assim a pessoa, dividiu parte da frente e de trás. E nesse corte coronal frontal, vocês conseguem observar aqui, ó, o colo sigmoide. E vejam que aqui existe uma transição, ó, de uma mucosa mais preguiada para uma mucosa bastante lisa. Esta junção aqui é o que a gente chama de junção reto-sigmoidea. Por quê? É a junção aqui entre o reto e o colo sigmoide, né? Muito bem. E existe aqui, ó, uma transição, ó, do reto, que é essa estrutura aqui, para o ânus em si. Essa junção entre o reto e o ânus é chamada de junção ano-retal. Junção ano-retal. E vocês podem observar que existe aqui, ó, inclusive, algumas dobras que aqui parecem os filetes de um pente, né? Parece aqui um pente. Isso daqui é chamado de linha pectinada. Linha pectinada. Isso daqui é importante para demarcar aí a questão das hemorroidas, né? Qual é o tipo de hemorroida, tá bom? Muito bem. Além disso, vejam que o reto ele é composto por mucosa. Lembrando o que é uma mucosa. Mucosa é um epitélio que reveste uma cavidade natural do corpo. Enquanto ó, o ânus em si, o ânus já é pele, né? Já é pele, ou seja, reveste uma superfície que está exposta externamente, né, no organismo. Muito bem. Daí, a gente tem que comentar agora dos esfíncteres anais, né? Existe um esfíncter interno e um esfíncter externo do ânus. O esfíncter interno, o próprio nome diz, ele está dentro, né, por dentro do ânus, e o esfíncter externo está por fora, né? Então, para que servirão esses esfíncteres? Para fazer o controle da evacuação, se ele vai reter as fezes ou se ele vai liberar as fezes, né? E como que é feito esse controle do reflexo da defecação, né? Basicamente, né, quando o colo sigmoide e o reto começa a ser estimulado pelo bolo fecal presente, ou seja, tem bolo fecal, está distendendo essa alça do intestino, é enviado um estímulo, tá? É enviado um estímulo para o seu corpo, informando que existe essa distensão, e isso vai devolver um reflexo automático de
de abertura do esfíncter, né? E qual vai ser o esfíncter involuntário que vai receber esse reflexo aí autônomo, né? Autônomo. Vai ser o esfíncter anal interno. Então, o esfíncter anal interno, quando começa a ocorrer uma distensão, ele recebe um estímulo e vai sofrer um reflexo de se abrir para poder permitir a evacuação. Mas o esfíncter anal externo, né, ele é músculo estriado esquelético. Ele sofre um controle consciente, voluntário. Então, se você não desejar evacuar naquele momento que recebeu aquele estímulo, né, deu a vontade, o desejo de evacuar, basta contrair o esfíncter anal externo, que, em geral, ele conseguirá controlar essa evacuação para que ela não ocorra. Lógico que, eventualmente, existem as questões de incontinência fecal ou escapes, né, de fezes, que podem ocorrer por diferentes motivos. Por fezes muito líquidas, né, ou seja, uma diarreia intensa, ou por uma frouxidão aí do esfíncter anal externo. Certo? Bem, e principalmente para as mulheres, né, as pessoas do sexo feminino que fazem partos aí, né, especialmente os partos vaginais, né, são chamados aí popularmente partos normais. Os partos vaginais, se ocorrer o que a gente chama de uma desproporção, né, cefalopélvica, ou seja, uma cabeça do bebê ser muito grande, né, um bebê com macrosomia, enfim, algo do gênero, pode acontecer de, durante o parto vaginal, da saída do bebê, ocorrer a laceração, né, dilacerar o esfíncter anal externo. E se você dilacera esse esfíncter, pode ocorrer uma incontinência fecal aí, com eventualmente necessidade de cirurgia e fisioterapia. Tá bom? Aqui é para vocês observarem no sexo feminino, uma imagem de uma pessoa do sexo feminino, o ânus, né? Veja que o ânus nada mais é que um orifício, né? Que é recoberto aqui por pele. Esse daqui é um ânus completamente normal. Ele tem até uma dobrinha aqui, né? Que pode ser normal, pode ser fisiológico, né? E isso daqui é o ânus. Esse é o ânus. Muito bem. Daí vamos discutir brevemente aqui sobre a hemorroida, né? A doença hemorroidária. Basicamente, pessoal, lembra que eu falei que existia aquela junção ano-retal, né, que é demarcada aqui pela linha pectínea ou linha pectinada, são essas várias pregas aqui que lembram aqui os dentes de um pente, né? Essa linha demarca aqui a evolução de uma hemorroida. Então, existem hemorroides de grau 1, 2, 3 e 4, por exemplo. O que é uma hemorroida? É uma projeção da mucosa aqui do reto que é vascularizada, né? E bastante inervada também, né? Então, essa mucosa, né, vascularizada, ela começa a se projetar aqui e, num primeiro grau, ela está acima dessa linha pectínea e, portanto, em geral, não vai ter nenhum sintoma, nenhum sangramento, nenhuma dor e não vai aparecer. Daí começa a ter uma, uma doença hemorroidária de grau 2 que começa a aumentar essa projeção e ela começa a baixar para inferiormente à linha pectínea. Aqui, eventualmente, durante o esforço evacuatório, é possível que essa projeção se exteriorize com as fezes durante o processo de evacuação, e assim que acaba a evacuação, ela volta sozinha. Ela volta sozinha, né? Então, isso daqui já pode gerar algum desconforto mínimo ou a pessoa perceber que tem hemorroida. No grau 3, principalmente, ela cresceu ainda mais essa projeção, ela sai durante o esforço evacuatório, ela não volta sozinha automaticamente. É necessário que a pessoa delicadamente empurre esse mamilo hemorroidário de volta para o interior do ânus, né, para o reto. E isso já gera mais desconforto, mais dor e já pode gerar algum sangramento, né? Já no grau 4 a hemorroida que ela exterioriza
durante uma evacuação, por exemplo, ela não vai retornar. Ela não vai retornar nem com manipulação local, nem com tentativa do paciente, e vai gerar muita dor, desconforto, sangramento, inflamação, né? Então, aqui são os tipos diferentes de hemorroidas. Elas são provocadas, elas são ocasionadas em muito por pacientes com hábitos intestinais inadequados, que têm muita constipação e diarreia, que ficam muito tempo fazendo esforço evacuatório, né? E é associado também com uma dieta mais irritante do intestino. Bem, aqui para vocês verem, né, o caso mais drástico, né, que é a doença hemorroidária de grau 4, né? Então vocês estão vendo aqui os mamilos hemorroidários projetados, né? E até aqui um coxim vascular, né? Então veja que toda essa região vascular é muito sensível, isso daí é exposto, gera muita dor, né? Tudo bem. Daí a gente vai comentar agora de uma questão de muita importância de saúde pública, que são os carcinomas coloretais, né? Carcinoma é basicamente um câncer, né? É um câncer coloretal porque acomete o intestino grosso e o reto, né? E os carcinomas coloretais, eles são mais prevalentes, né? Eles são mais incidentes, melhor dizendo, né? Nesta região aqui do colo sigmoide até o reto. Veja que essas porcentagens são a quantidade de cânceres que aparecem em cada região. Se a gente pega do colo sigmoide para baixo, né, a gente vai ter aí mais de 75% dos carcinomas ocorrendo nessa região. Daí vem a importância de, a partir aí dos 50 anos, para a população no geral, fazer pelo menos a cada 10 anos, mesmo se não encontrar nenhum achado de exame, fazer a famosa colonoscopia, que nada mais é que introduzir uma câmera através de um tubo que vai percorrer todo o intestino grosso, né, até lá na válvula iliocecal, né, até lá na papila ileal. Isso é importante porque uma colonoscopia completa que vai até lá no final consegue observar 100% do intestino grosso e assim detectar 100% dos tumores, né, dos carcinomas coloretais desenvolvidos, né? Então, a partir dos 50 anos para a população geral, é preciso fazer a cada 10 anos uma colonoscopia. Se vai encontrando pólipos, tumores, alguma coisa, esse tempo vai sendo reduzido de acordo com a necessidade dos pacientes. Indo para o fim, o que é a colostomia, né? Que é uma procedimento, né, em saúde muito comum. Colostomia nada mais é que uma comunicação, né, um buraco, uma ostomia do colo na parede abdominal, ou seja, você vai exteriorizar o intestino grosso através da parede abdominal. Por quê? Pode ocorrer de ter por exemplo, um câncer aqui no colo sigmoide. Esse câncer obstrui, né, o intestino grosso e você retira essa parte do colo sigmoide e, em um primeiro momento, não é possível fazer uma síntese aqui, unir os pedaços restantes do intestino grosso. Nesse caso, o paciente vai precisar o quê? De um local para exteriorizar as suas fezes. Então, essa parte aqui, ó, do colo descendente, por exemplo, é exteriorizada para eliminar o intestino, eliminar as fezes, né, diretamente por um buraco na parede abdominal, né? E os pacientes não têm controle sobre isso, não há um esfíncter aqui, né? Então há um fluxo contínuo de fezes e por isso os pacientes usam lá aquela bolsa de colostomia, né? A famosa bolsa de colostomia, que é mais ou menos assim, né? Isso daqui é uma imagem fictícia, mas é como se aqui fosse o intestino exteriorizado, né? E aqui a bolsa, né, de colostomia que coleta as fezes aí continuamente das pessoas. Vamos ver um vídeo aqui de uma pessoa explicando sobre isso, uma criança que tem. Existem muitos tipos de estomas, muitos tipos de ostomizados, e essa daqui é a nossa forma de fazer cocô. Então, como vocês podem ver, é realmente uma parte do meu intestino que fica pra fora na minha barriga, né? Costurada aqui.
Então, viram uma breve explicação, lógico, mas ela mostrando, né, a alça, né, de intestino grosso aqui exteriorizada, por exemplo, né, existem outras, né, comunicações que não é uma colostomia, nesse caso é uma colostomia, comunicando aqui o intestino grosso com a parede abdominal diretamente para as fezes saírem por aqui nessa bolsinha que ela mostrou a troca. O vídeo completo está disponível no YouTube, que ela faz a troca completa e fala um pouco mais sobre isso. Bom, bem, pessoal, fico à disposição para dúvidas e bons estudos para vocês.